Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. Gatinha, mamãe tá tão cansada, vê se dorme hoje toda madrugada. Boa noite, boa noite. Garoto que dá uma de bacana, faz xixi, escova os dentes já pra cama. Boa noite. Se tem uma coisa que afeta a rotina das famílias, é a qualidade do sono das crianças. Afinal, uma noite em claro impacta no dia a dia não só dos pequenos, mas também no dos pais. Um estudo realizado pela Universidade de Warwick, na Inglaterra, aponta que os pais demoram algo em torno de 6 anos para recuperar o sono depois da chegada do filho. E as mulheres seriam as mais impactadas de acordo com esse levantamento. Lógico que, como sempre falamos aqui, cada família é uma família. E também sempre reforçamos para ficar em alerta, porque se há uma coisa que muda de uma hora para outra, sem qualquer aviso prévio, é o sono da molecada. Para te ajudar a lidar com essa fase e os desafios que envolvem o sono das crianças, estamos aqui a partir de agora, eu, Thaís Dias, e junto comigo sempre por aqui, Roseli Saião. Oi, Roseli, tudo bem? Tudo bem, Thaís? Que prazer falar com você e com nossos ouvintes. Sem sono, sempre em alertas por aqui. Vamos nessa. Que sufoco! A Ingrid é mãe de uma menina de 2 anos. Ela fala conosco do Rio de Janeiro sobre como lida com a filha que acorda várias vezes durante a noite. Ela acordava muito e sim, é muito cansativo, né? Você trabalha o dia inteiro e aí ela acorda 3, 4, 5 vezes, aí você fica um caco, né? E certamente revezando sempre com meu marido e às vezes eu dormindo mais um pouquinho ele ficava com ela. Às vezes até os dois juntos mesmo para dar um ânimo, mas tem que ter parceria, porque se não tiver, fica ainda muito mais difícil. Roseli, como essa fase é difícil para os pais, né? Porque é privação de sono, né? Às vezes a gente fica até com raciocínio prejudicado exatamente por causa dessa dificuldade para dormir. É isso? É paciência? É buscar parceria e pedir ajuda quando não está dando conta? Parceria é fundamental, Thaís. Se o pai estiver junto, a parceria com o pai. Se forem 2 mães, mesma coisa. 2 pais, mesma coisa. Quando há só mãe ou só pai, sempre há avós, né? Tios que podem ajudar. E de vez em quando pedir para alguém muito próximo dormir junto com a criança para poder ter uma noite toda de sono. Nossa, isso recupera, né, a energia, o bem-estar da pessoa. Então, parceria, sim, é fundamental. Palavra de ouvinte. O Renato Nobre tem uma filha de 3 anos e faz um desabafo, Roseli. Demorar para dormir, sim. Isso acontece até hoje por conta de, por exemplo, se ela tiver um sono da tarde. Aí a bateria dela durante a noite demora para acabar um pouco. Aí vai dormir meia-noite, 1h da manhã. Mas ela não é de perturbar, não. Ela vai ficar ali quietinha. Se ela não dormir, se eu ver que ela não tá com sono e a gente der o celular para ela vai ver um pouquinho de celular e depois vai dormir. Roseli, vamos lá. Esse momento, né, da vida das crianças que envolve aí a dificuldade para dormir. Uns demoram mais, outros dormem à tarde, aí recuperam toda essa energia. Tem receita mágica para a criança ter uma noite de sono mais tranquila, acordar pelo menos uma quantidade de vezes menor? Ou não tem jeito, é encarar o momento com paciência e resiliência? Ai, como eu adoraria, Thaís, uma receita mágica, né? Para aqui colocar para todo mundo. Não há uma receita mágica, como você já ressaltou, cada criança, cada família é única, mas a gente tem algumas dicas, né? A gente acabou de ouvir o Renato falar que dá um pouco o celular para a filha. Isso não é bom antes do sono, porque isso estimula, né? Deixa a criança excitada, essa luz do celular nos olhos também ajuda a acordar. Então, o ambiente calmo, tranquilo, a meia luz, sons baixos, isso a gente sabe que ajuda bastante a induzir o repouso da criança. Repouso nem sempre significa dormir, mas pelo menos a criança vai se aquietando e isso já ajuda bastante o sono a chegar. Tô por perto!
Na casa da minha xará, a Thaís, a família encontrou uma solução para minimizar os impactos das noites em claro. Ela, que é mãe de uma menina de 1 ano, conta com o apoio de uma rede. E você vai entender como funciona, né? Esse auxílio também na hora do sono da criança. Muitas vezes não dá muito certo, porque a Júlia ela acorda e quer mamar, e aí se ela não tem o mamar, ela fica bem chorosa, bate até um desespero. E aí a minha mãe acaba tendo que me acordar para eu dar o mamar, mas ela ajuda, depois pega de volta para fazer dormir. Pelo menos um pouco melhor eu durmo, mas ainda assim tenho que acordar de madrugada. Roseli, muitas vezes ali um parente que está por perto está vendo que essa mãe, que esse pai realmente está sofrendo o impacto daquilo, né, da privação de sono, da noite sem dormir, e oferece essa ajuda. A rede de apoio é fundamental, né, em todo esse processo de criação dos filhos, e nessa hora do sono também não é diferente. É verdade, eu ouvi o depoimento e estava pensando no filme Tully, né, que traz a ideia de uma babá noturna, que não precisa ser babá, né, profissional. Pode ser avó, tia, tio, enfim, quem estiver disponível para fazer esse rodízio, para que pelo menos algumas vezes essa mãe possa dormir tranquila, mesmo que tenha que acordar na hora da amamentação. Para bom entendedor, hora de ouvir as dicas do Marcos Renato de Carvalho, que é pediatra e professor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Primeira dica, dormir pertinho dos bebês. Segunda dica, na amamentação exclusiva. Terceira dica, sair com o bebê durante o dia. Quarta dica, evitar que a mãe toma alimentos com cafeína. Quinta dica, nada de telas de celulares. Sexta dica, se o bebê chorar, ele deve ser atendido. Sétima dica, nada de dar chá calmante para os bebês. E última dica, diminuir as luzes, dar um banho morninho, isso ajuda o bebê a dormir melhor. É mudar a energia desse ambiente, né, Roseli? Porque no dia a dia a gente está naquela correria, é o entra e sai, e muita gente fala, não, mas tem que acostumar a dormir assim, mas fica mais difícil desligar, pra gente e pra eles, né? Muito mais difícil, muito mesmo. Então é mudar o ambiente, como você disse, e preparar para o sono. A gente chama isso de ritual do sono. É uma série de atividades que vão encadeando para a criança a ideia de que ela vai adormecer, de que ela irá dormir, de que ela vai repousar. Isso ajuda muito, Thaís. O sono das crianças continua sendo nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Eu também quero falar. Conosco agora, direto de Fortaleza, a Giane Lira, que é a avó. Eu sou mãe e agora sou a vovó do Levi. E sempre que posso ajudo minha filha, como uma certa vez que eu fui buscar o Levi em casa para dormir na minha casa, para que a minha filha pudesse descansar e ter uma boa noite de sono. Deu certo. Ele acordou muitas vezes na noite, mas ela dormiu bem e no outro dia estava descansada. E sempre que posso, faço, porque mãe é para sempre. Roseli, quando a gente fala também desse momento de contar com uma rede de apoio, isso precisa estar muito tranquilo e pacificado também na mente desse pai e dessa mãe, porque muitas vezes, quando essa rede de apoio está atuando, o pai e a mãe ficam, olha, mas o meu filho está sem mim, mas ele está acordando, mas será que ele não está dormindo? Será que ele comeu direito? É preciso confiar nessa rede de apoio para que a gente possa também descansar, né? Exatamente, essa culpa, né, que parece que quando a mãe e o pai não estão por perto, abandonaram o filho. Não, isso não existe. A questão é confiar e delegar. Delegar, porque senão não vai descansar, como você disse, não vai dormir tranquilo, vai ficar com aquela preocupação. Então, sempre a gente enfatiza a questão da confiança. Avó, avô, tia, uma pessoa muito próxima da família, são pessoas que a mãe e o pai confiam. Então, delega e aproveita a noite de sono. Me conta uma história. E
eu sei que tem dica importante sobre esse assunto, sobre o sono das crianças. E que dica é essa, Roseli? Não vou dormir. Ai, que pai, que mãe que não ouviu essa frase, ou dita verbalmente, ou pelo comportamento, né? Pois esse é o título, Thaís, do livro que eu vou indicar, Não Vou Dormir. Que é a história de uma criança pequenininha, um bebê quase, que não quer dormir, como muitas crianças que nossos ouvintes conhecem. Mas ela acaba percebendo que o sono vem, quer ela queira dormir ou não. É um bom livro para ler na hora de dormir dos bebês, das crianças pequenas. Eu não quero acordar, eu quero dormir e sonhar. Eu não quero acordar, eu quero dormir e sonhar. O sono na adolescência também merece uma atenção especial. Afinal, os jovens precisam de uma boa noite de sono e de várias horas bem dormidas para garantir o desenvolvimento pleno físico e mental. Só para vocês terem uma ideia, um estudo realizado pela Universidade de Sussex, no Reino Unido, com mais de 150 mil pessoas, aponta que aqueles jovens que relataram dormir mal aos 15 anos eram mais propensos a sentir depressão ou ansiedade ao longo da vida. Cada vez mais evidências científicas apontam que o sono nessa fase da vida é importante para a saúde a curto, médio e longo prazo. E por isso, o sono na adolescência é o nosso assunto por aqui, nos Seus Filhos em Versão Ampliada. Minha voz. Hora de ouvir direto de Fortaleza o Davi, de 16 anos. Às vezes eu realmente tenho dificuldade de acordar cedo em dias úteis de escola, principalmente porque eu durmo um pouco tarde. Exemplo, durmo meia-noite, meia-noite e meia, porque às vezes a insônia pode impactar na minha mente, né? Principalmente que fico nas redes sociais, fico no celular e às vezes tenho preguiça até mesmo de ir para a escola, de assistir aula, às vezes quase caio no sono. Tem alguma dica para o jovem ou para a família desse jovem que não está ali com uma boa noite de sono para poder entrar num ritmo bacana e dormir bem à noite? Não é fácil para eles não, Thaís. E para a família também acaba sendo uma questão que preocupa, né? Porque, em geral, o adolescente vai para a escola muito cedo. Cedo demais, eu diria. As escolas bem que poderiam ajudar também, atrasando um pouco o início das aulas, né? Não há um professor do ensino médio, por exemplo, que não conheça alunos que dormem durante a aula. Ficaram de madrugada acordados, às vezes no celular, como a gente ouviu o Davi falar, né? Nas redes, conversando com os amigos, ou às vezes está aí simplesmente esperando o sono chegar e não chega. É muita mudança hormonal também atuando nisso. A dica é tentar estabelecer, como na criança, né, agora de um jeito diferente, um desenvolvimento de atividades ou ações que levem a induzir para a tranquilidade. Então, eles têm o costume de ficar com o celular, não é bom. Talvez conversar com os filhos, tirar o celular de perto, não tirar assim contra a vontade dele, mas explicar, né, a importância dele recarregar as energias para o dia seguinte e para o desenvolvimento saudável dele. E a escola? Diz o quê? Nós falamos agora há pouco da escola, né? E conosco agora a Regina Lúcia Oliveira Sá, que é professora do ensino médio em Salvador, e ela fala exatamente sobre o tipo de comportamento relatado pelo Davi, né? Por conta da insônia. Ela disse que já percebeu que, em alguns casos, o sono dos alunos tem afetado até no rendimento na sala de aula. Biologicamente é uma coisa que é ruim, porque você perde toda a atenção no dia seguinte. Parece que uma noite perdida você não consegue recuperar mais. E para o alunado, quando ele, por alguma razão, perde a noite por algum motivo, seja qual for, e vai para a escola com sono e termina dormindo durante a aula, ou mesmo não dormindo, mas ele fica meio que desatento, o rendimento daquilo que poderia aproveitar é ínfimo. E para que isso seja realmente aproveitado, é preciso que ele esteja atento.
Diante desse cenário que a gente já conversou por aqui, de adolescentes que têm uma dificuldade realmente para dormir cedo, tem que encarar essa aula, como é que resolve essa equação, hein? Não é fácil, não. A melhor solução seria a dica que eu dei de atrasar um pouco o início da aula para adolescente, né? Mas parece que as escolas não estão muito prontas para fazer isso, não. Elas precisam ainda se preparar. A família pode ajudar, Thaís, dando um pouco de autonomia do sono e do acordar para o adolescente. Passar essa responsabilidade para ele, que daí ele pode se comprometer um pouco mais com o horário de adormecer, de repousar, enfim, né? Quando o pai e a mãe chamam de manhã, o adolescente simplesmente transfere essa responsabilidade para os pais, e aí ele resiste a acordar. Quando a responsabilidade, aos poucos, é transmitida para ele, ele pode se comprometer um pouco mais consigo mesmo. E isso é muito bom para a saúde mental dele, inclusive. Pronto, falei. A Ilza, que é mãe do Pedro, de 17 anos, fala que o adolescente passa tempo demais, Roseli, nos games e também no computador, e ressalta que isso tem afetado no sono dele e, consequentemente, também no estudo. Meu filho sempre teve uma rotina já estabelecida, né? Desde pequeno. Mas no decorrer do tempo ele foi crescendo e começou a ficar mais tempo assim no videogame. O lazer dele era mais o videogame. Isso aqui estava afetando a vida escolar dele, porque ele estava fazendo o dever muito rápido, sem atenção, justamente para poder jogar o videogame. Aí ele foi chamado e falamos que ele deveria diminuir a quantidade de tempo no videogame. Roseli, mas nesse caso, o adolescente, ainda mais de 17 anos, né, tem autonomia já sobre essa questão do sono, a hora que vai dormir, a hora que consegue dormir, muitas vezes. E o pai acaba perdendo um pouco do controle, né? Porque a autonomia também é importante nessa fase. Propor um ritual do sono e higiene do sono nessa faixa etária também resolve? Ajuda, pelo menos? Ajuda bastante, né? Porque sabe o que acontece, Thaís? Os videogames funcionam. Outro dia eu li um artigo opinativo, não era científico, mas eu achei interessante, que comparava os jogos, os games, né, eletrônicos para os adolescentes como quase um momento de meditação em que ele esvazia a cabeça prestando atenção só na missão que ele precisa cumprir no jogo. E olha, na adolescência a cabeça deles ferve, e talvez por isso eles se dediquem tanto ao videogame, além também da recusa do relacionamento social, que é bem difícil para eles. Então os pais, a família pode ajudar, procurando conversar com o filho e procurando alternativas, né, para esse jogo que melhore a vida dele, em vez de tornar o sono mais difícil ainda. Vi e curti. E eu sei que tem dica também sobre esse assunto, Roseli. Qual é a dica? É um filme tão interessante, Awake. Você já viu, Thaís? Ainda não vi. Vale a pena ver, porque é uma ficção que diz assim que acontece um fenômeno na Terra e aí as pessoas não conseguem mais dormir. Então é bem interessante para começar a perceber o impacto que a privação do sono provoca na vida da gente. Vale a pena, Awake na Netflix. O sono dos adolescentes continua sendo nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Para bom entendedor, a Neuci Zanon Colange, que é mãe de adolescente, é neuropediatra e também presidente do Comitê de Educação da Sociedade Internacional de Neurocirurgia Pediátrica. Ela fala sobre a importância de uma boa noite de sono
para o desenvolvimento pleno dos adolescentes. Cada vez mais os nossos adolescentes, não é só uma questão no Brasil, eles dormem menos por várias razões. A primeira e segunda fase da adolescência, dos 10 aos 16, seria recomendado manter 8 a 10 horas por dia para melhorar o comportamento, para evitar a sonolência diurna, para melhorar a concentração e melhora a performance de uma maneira geral. Roseli, acabamos de ouvir o relato de uma neuropediatra sobre a importância de uma boa noite de sono para os adolescentes. Eles precisam, de fato, dormir a quantidade de horas necessárias para o pleno desenvolvimento físico e também mental, né, Roseli? Eles precisam de mais horas dormidas exatamente para garantir esse bom desenvolvimento, né? Precisa mesmo, né? Principalmente pela questão da saúde mental. O momento do sono prolongado, principalmente no final de semana, como a gente ouviu falar, é interessante porque é o momento em que ele repousa dos pensamentos dele, além de repousar o físico, o corpo, né? E repousar dos pensamentos que são muito doidos para eles, nossa, oferece uma tranquilidade incrível. Emocionalmente é importante, né? E a gente acabou de ouvir o depoimento da neuropediatra, que eles mantenham 8, 10 horas de sono e quando privados por algum motivo durante a semana, que eles possam recuperar no final de semana. Deixa dormir, gente, deixa dormir. Grito, choro, agitação, terror noturno. Só o nome já deixa muitos pais de cabelo em pé. Os episódios, que duram alguns minutos, acontecem normalmente na primeira infância e deixam as famílias bem preocupadas. Parece que a criança está tendo um pesadelo. Apesar de toda a agitação, ela continua dormindo, não nota a presença dos adultos e não se lembra como isso aconteceu. Portanto, a criança age de forma inconsciente. Mas o que fazer quando isso acontece? Qual a diferença entre um pesadelo e o terror noturno? Isso é sinal de algum problema ou uma fase normal? Calma que a gente te ajuda a responder essas questões a partir de agora aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Que sufoco! Hora de ouvir a Luciane de Curitiba, que é mãe do Carlos, de 4 anos. Desde 1 ano e 9 meses ele não dorme sozinho. Para fazer ele dormir tem que deitar com ele. Quando ele pega no sono, eu deixo ele dormindo sozinho, mas ele acorda meus berros, chorando muito. Então volto a dormir com ele, mas ele não dorme mais. Então ele fica se mexendo muito, fica soluçando, toda hora me chamando para ver se realmente estou ali do lado dele. Roseli, qual é a diferença de um pesadelo, mesmo que aconteça de forma recorrente, e o terror noturno? Basicamente, como é que a gente diferencia um episódio do outro? Olha, em geral, o pesadelo, né, pode até acordar a criança, mas ela continua normalmente a sua noite. O terror noturno é a consequência disso, que pode começar com pesadelo também, mas aí tem um efeito dominó, né, de deixar a criança desse jeito que a gente ouviu a Luciana falar. Então, é sutil a diferença, mas é pela reação da criança que a gente percebe. Para bom entendedor. Conosco agora a Rosana Cardoso Alves, que é neurologista e especialista em medicina do sono. É uma predisposição pessoal, geralmente tem fatores genéticos. O que acontece que desencadeia os episódios de terror noturno, aí são vários fatores. Então, a gente tem desde febre, estresse familiar, um processo infeccioso, qualquer coisa que altere assim, a rotina da criança muito, ou ela está com alguma doença, ela pode aí desencadear esses episódios de terror noturno. E a própria privação de sono, se a criança dorme pouco na noite anterior, tem alguma excitação, algum problema maior aí que acontece, também pode desencadear. Na minha opinião...
também conosco sobre esse assunto a Alice Munguba, ela que é especialista em clínica psicanalítica infantil na Ulist Psiquiatria, e ela fala sobre alguns aspectos emocionais que podem também contribuir para o terror noturno, como a pandemia, que teve o seu papel também na recorrência desses episódios. Vamos ouvir. É como se fosse uma descarga, né, que acontece à noite. Geralmente, quando isso acontece, é um índice pra gente de que as coisas estão tensas, a criança está com alguma dificuldade que ela não consegue expressar verbalmente, que ela ainda nem sabe direito o que incomoda, mas sabe que incomoda. A pandemia aumentou a tensão, o medo, a insegurança. Então, essas situações para crianças pequenas é descarregada durante um terror noturno. O confinamento aumentou conflitos de base que podem gerar um terror noturno. Roseli, nós conversamos agora há pouco, né, sobre a situação do sono das crianças, do sono também dos adolescentes, nesse caso do terror noturno. Essa descarga, ela pode ser minimizada ou mesmo evitada também com esse ritual do sono que a gente mencionou agora há pouco, né? Com a diminuição das luzes, com um ambiente mais calmo, até uma leitura ou uma meditação. Isso tudo pode ajudar também a minimizar esses episódios? Pode ajudar sim, Thaís, porque transmite segurança para a criança, né? E a segurança ajuda muito nesse período, a partir dos 4 anos, mais ou menos, né? Às vezes um pouco antes, às vezes um pouco depois, em que ela tem vários episódios de terror noturno. No sentido da saúde mental, é preciso lembrar que ela percebe que está crescendo, Thaís, e isso dá uma insegurança danada na criança de, ao crescer, ter de viver sem os pais. A pandemia também aumentou essa insegurança, né? De ficar sem os pais por uma doença, por exemplo. Então, transmitir segurança. Ler uma história, às vezes não importa tanto a história, mas aquele momento, né, do vínculo intenso entre a mãe, o pai, o filho, em que uma história é contada, não importa qual história, numa voz tranquila, num momento de acolhimento, isso ajuda bastante. Seus pais. Acolhimento é uma palavra importante e é isso que a gente vai ouvir agora na fala da Jéssica Fernandes, que é psicóloga infantil. O melhor é não acordar a criança, isso porque ela pode despertar assustada e demorar ainda mais para restabelecer a calma. Então, nesse caso, a família pode acolher até que a criança se acalme e volte a dormir. Também não aconselho que os pais levem essa criança para dormir com eles, porque isso, né, de imediato pode resolver, mas provavelmente vai resultar em uma insegurança da criança dormir sozinha. E ela voltou num aspecto que você mencionou, né, desse medo, do afastamento dos pais, mas também há uma necessidade muito grande de acolhimento, de compreender esse momento, mesmo que inconsciente, a criança está vivendo aquilo ali, né? Eu tenho um relato de alguns amigos que os filhos têm esses episódios de terror noturno e eles falam, olha, eles acordam cansados às vezes, exatamente por conta desse sono muito agitado. Então, acolher. O acolhimento é fundamental, é transmitir essa tranquilidade, a segurança para ele. Então, muitas vezes os pais precisam levantar, ir até a cama do filho, ficar um pouco no quarto da criança até ela se acalmar e quase que com atitudes, né? Dizer assim para o filho, eu sei que você está sofrendo, eu estou aqui, estou com você. Isso importa muito para a criança. O terror noturno continua sendo o nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Vamos navegar! Tem dica na área? Que dica é essa, Roseli? Tenho 2 dicas, Thaís, para que os pais entendam melhor esse fenômeno do terror noturno. A primeira dica é o site de uma neuropediatra, a doutora Paula Girotto, e esse é o nome do site, doutorapaulagirotto.com.br. E o artigo em questão é exatamente o que é o terror noturno. Daí ela explica, né, o conceito, as possíveis causas, como ajudar, é interessante. E o segundo site é Ninhos do Brasil, é um site para mães e pais, e o artigo é Terror Noturno Infantil, como posso ajudar meu filho?
Vou repetir aqui o nome do site, você repete pra gente o artigo, Roseli. Ninhos do Brasil, esse é o site. E o artigo? Terror Noturno Infantil, como posso ajudar meu filho? Também temos o site doutorapaulagiroto.com.br. Por lá, o nome do artigo, Roseli? O que é o terror noturno? Com essas dicas, a gente fica por aqui com o nosso programa em versão ampliada de hoje. Se quiser ouvir mais uma vez, fique à vontade. É só entrar no site da Rádio Band News FM, bandnewsfm.com.br. Lá é só procurar por Colunistas, Seus Filhos e dar o play. Pode compartilhar à vontade também. E por aqui você pode e deve participar. É só mandar um e-mail, seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Calma que eu vou repetir. seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Você pode interagir também pelas nossas redes sociais, @Roseli Saião, Roseli com Y, Saião também, ou @Thaís B. Dias, Thaís com H. Eu agradeço demais a produção da Camila Quaresma, a sonorização também caprichada do José Antônio de Araújo e, lógico, agradeço aos nossos ouvintes pela companhia no nosso programa em versão ampliada, mas também nas nossas colunas que vão ao ar diariamente aqui na Band News FM. Para Roseli Saião, a minha companheira de todos os dias por aqui, um agradecimento especial e um beijo grande, Roseli. Até semana que vem. Um beijo, Thaís. Muito carinho para você e em especial para os nossos ouvintes. E continue ligado, porque os seus filhos você só ouve aqui na Band News FM. Você ouviu Seus Filhos, na Band News FM.